Mundo aberto, sistema de troca de personagem estilo GTA V, stealth com tecnologia e espionagem parecido com Watch Dogs. E waifus, mas sem vulgaridade. E ao invés de um gameplay centrado na criminalidade, você tem um esquadrão de forças especiais em defesa da lei, da justiça. E não é só isso. Ao invés da questão do sonho americano de enriquecer e viver uma vida mansa, longe da repressão da lei e das limitações impostas pela pobreza, você tem um trabalho em prol do fortalecimento do time, do grupo. Eu estou falando de Ananta, o novo jogo de mundo aberto que está sendo chamado de GTA de anime, ou GTA chinês, que recebeu um trailer novo recentemente e está viralizando por aí, como um possível concorrente de GTA. E eu digo que não só é um possível concorrente, como em muitos aspectos ele pode até ser superior ao GTA, e eu posso provar. Então eu sou o Lusca Honorato, na verdade meu nome de batismo é Lucas Oliveira, mas na internet me chamou assim, e hoje, no Não Day, nós vamos falar sobre o GTA chinês. Não só do ponto de vista de um fã de videogames, mas como de alguém que já foi atrás, conhece a história da Rockstar, os bastidores da produção dos GTA e fez alguma pesquisa antes de comentar a respeito do assunto. EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Vamos lá. Para entender por que eu acho que esse jogo pode ser superior ao GTA em muitos aspectos, a gente primeiro precisa entender a gênese do GTA, qual é o espírito do jogo e por que ele é do jeito que é. E a fonte da maior parte das coisas que eu vou dizer aqui é um jornalista chamado David Kushner, que escreveu um livro chamado Jacked, The Outlaw Story of Grand Theft Auto. Também foi o mesmo cara que escreveu o Masters of Doom, é um sujeito que cobriu a Rockstar por muito tempo, que conhece a história e, para além disso, tem a minha própria experiência pessoal com jogos e o tempo que eu passei escrevendo para alguns canais sobre videogames em que eu acompanhava as notícias, né? Tem muita coisa de notícia recente, de entrevista recente que vai ser incorporada aqui também. Mas o ponto é o seguinte, quem começou a Rockstar ou começou o GTA não foi os irmãos Houser em conjunto, o Dan e o Sam Houser, mas sim o Sam Houser. Isso é importante porque, bom, o Sam, assim como seu irmão Dan, é filho de um casal de artistas, uma atriz que inclusive ficou bem popular por conta de aparições meio ousadas demais para aquela época nos seus filmes, e um jazzista, que era dono de um dos clubes de jazz mais populares de Nova York. Se não era dono, era pelo menos muito importante lá. E ele tinha essa vibe de criança oitentista barra noventista atrevida, que gostava de romper com os padrões e de chocar. As músicas favoritas do Sam Houser quando ele era criança, ou pelo menos os artistas femininos, os artistas favoritos dele eram o Ice Cube, e, sei lá, não é Matanza, como é que é o nome da banda? Sepultura. Era Sepultura e Ice Cube ao mesmo tempo. Não porque os estilos de música fossem similares, mas porque ambos eram pesados do seu próprio modo. Um cara lá cantava música que chamava Cop Killer, matador de polícia. E o outro era só metal muito pesado. Era coisa que chocava, que rompia com padrões, e era disso que ele gostava. Ele gostava da subversão. Gostava tanto que o primeiro emprego do Sam Houser na indústria do entretenimento foi na BMG Records. E ele conseguiu esse emprego porque o pai dele, que era relativamente influente no meio, fez um jantar, né, ou um almoço lá com um manda-chuva da BMG, e ele, no meio desse jantar, olhou na cara do sujeito, botou o pé na mesa, assim, sabe, literalmente o pé na mesa, e falou, olha, vocês aí estão tendo problema financeiro porque vocês são velhos e não sabem do que o jovem gosta. Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. O negócio tem que ser assim, assim, assado, não tem que ter filtro, tem que ser subversivo e não sei o quê. O cara olhou para aquilo e falou, rapaz, jovenzinho atrevido, sem vergonha. Mas pelo menos ele é sincero e parece entender das coisas, né? Acho que eu vou contratar esse jovem aí para fazer um estágio. E bom, para fazer de uma história longa curta e não entediar vocês aqui, o que aconteceu é que ele foi crescendo dentro da BMG, eventualmente eles criaram a BMG Online, que virou BMG Interactive, eles cuidavam lá, faziam sites para os artistas que eles gerenciavam, ele fez um desses projetos de sucesso, e eventualmente eles começaram a fazer um jogo de videogame. Um jogo de videogame que começou como um simulador de polícia e ladrão com visão isométrica e que, devido a um bug que gerava perseguições policiais muito divertidas, virou simplesmente um jogo de ladrão, não de polícia e ladrão.
E foi assim que nasceu o primeiro GTA, a partir desse bug. Enfim, o GTA fez sucesso, foi muito polêmico na época, mas alavancou a empresa, né, que depois foi se tornar a Rockstar Games. E o Sam Houser, ele promovia um ambiente dentro dessa empresa que era um ambiente meio de Rockstar mesmo, né? Então os caras trabalhavam feito loucos, viravam noite ali dentro, e do mesmo jeito que eles trabalhavam, eles festejavam. Então era festa de demonstração de jogo, cheia de bebida, de entorpecentes e coisas desse tipo. E eu tô atenuando aqui a linguagem pro algoritmo não se chatear comigo, para não falar vulgaridade feia. Para além disso, desse ambiente meio doido, eles faziam também um marketing baseado nas polêmicas, né? Então, enquanto os primeiros jogos geraram controvérsia, a controvérsia acabou aumentando a visibilidade dos jogos. E o próprio Sam Houser começou a investir na controvérsia como um meio de publicidade, contratando até mesmo jornalistas para fazerem cobertura negativa do seu jogo para que o jogo virasse assunto na mídia. Era realmente um marketing meio subversivo. Teve um marketing de um dos jogos que eles fizeram que era meio que uma campanha de guerrilha, em que os caras saíam colando adesivos com flyers nos postes da cidade, divulgando uma festa de arromba que eles iriam dar, e nessa festa o jogo era divulgado. Então era uma coisa meio subversiva, sempre teve essa vibe de, olha, nós estamos fazendo as coisas que o sistema não gosta que nós façamos. E que coisas eram essas? Bom, essas coisas consistiam em colocar violência, sexo e drogas em videogames. Por quê? Porque videogames eram vistos como coisa de criança, e o Sam Houser queria que videogames fossem cool e fizessem todas as coisas subversivas e contraculturais que os filmes podiam fazer. Até porque nessa época, olha, já tinha morrido o Código de Reis, Hollywood tinha abraçado já a contracultura, e ele queria que os jogos fossem igual Hollywood era. Ele queria que eles fossem edgy, ilegais e maneiros. E esse foi meio que o espírito que guiou a produção desses jogos, né? O jogo seguinte tinha sempre que ser mais subversivo que o jogo anterior. Ele não estava sendo movido necessariamente por fazer uma história melhor, mas sim uma história que chocasse mais de alguma maneira. Daí faz sentido o seu personagem ser sempre um marginal, faz sentido os temas que o jogo trata, e faz sentido o tom que o jogo tem. Porque o GTA, ele é feito como uma paródia, uma caricatura da sociedade americana que tira com a cara dos valores que, em teoria, aquela sociedade mais valoriza. É um jogo que é feito para ser subversivo por ser subversivo. E bom, para além dessa questão do choque e da subversão, existia uma outra coisa que fazia o GTA, e que faz até hoje, o GTA ser muito grande, que era a proeza técnica, né? A proeza é o termo certo? A prowess, technical prowess, é proeza? A proficiência, era a proficiência técnica, especialmente nos jogos em 3D. Veja, quando o GTA 3 foi lançado, aquilo ali era um absurdo. Era um mundo aberto, uma cidade inteira baseada em Nova York que podia ser explorada com 3D renderizado em tempo real, né? E depois do GTA 3, os jogos seguintes foram ficando cada vez maiores e mais ambiciosos. E era isso meio que eles queriam fazer, fazer um jogo realista, como os filmes eram realistas, e subversivo, como os filmes eram na cabeça do Sam Houser subversivo. Então o negócio era chocar, era fazer coisas que videogames nunca tinham feito antes. E até hoje, cara, quando você vê, por exemplo, as pessoas analisando o trailer do GTA 6, muito do que se fala é sobre as capacidades técnicas. O jogo vai ser maior e mais realista do que antes, portanto, ele será melhor. Mas agora, vocês hão de concordar comigo que proficiência técnica não faz de um jogo um bom jogo. Do mesmo jeito que não faz de um filme um bom filme. É só vocês olharem, por exemplo, para a qualidade dos efeitos especiais e da pirotecnia dos filmes mais recentes da Marvel contra o desempenho deles nas avaliações dos consumidores. São filmes com histórias meia boca, que são muitas vezes insuportáveis de assistir, com aquele senso de humor de fazer uma piadinha sarcástica a cada 5 segundos que já tá todo mundo cansado, mas que no final das contas, ora, tem lá todo aquele show visual. Se bem que até isso eles parecem que estão perdendo, né? Mas enfim, o que eu tô querendo dizer aqui é que subversão e proficiência técnica não carregam uma obra sozinhos. E uma das provas disso é você pegar e decidir comparar qualquer GTA recente com um jogo como Red Dead Redemption 2. É muito difícil você encontrar por aí uma pessoa que seja capaz de dizer que Red Dead não é artisticamente superior a GTA. Em especial com a forma que ele conduz a própria trama, né? Tem muitas camadas simbólicas ali, e tem realmente uma profundidade ali que você não encontra
em nenhum jogo da série GTA. Nem mesmo no GTA 4, que é famoso por ser o mais sério deles. Mas eu dei essa volta toda para te fazer uma pergunta, que é a seguinte. Depois do GTA San Andreas ter feito polêmicas por incluir, literalmente, sexo explícito dentro do jogo, qual era a próxima barreira a ser ultrapassada? Os caras já fizeram de tudo. Não é à toa que o GTA parece que foi se diluindo, né, com o passar dos anos. Até chegar no GTA V, que é um jogo que, beleza, até é aclamado pelos fãs, mas que hoje em dia só sobrevive por conta do seu componente online. E é do componente online que tá vindo a maior parte do dinheiro da Rockstar e a confiança da Take-Two em deixar a Rockstar operar como eles operam. Porque olha, produzir um jogo grande, single player, de mundo aberto, com tantos detalhes quanto tem os jogos da Rockstar, quer seja ele o Red Dead ou o GTA, é uma coisa que demora muito tempo. E demora muito tempo gastando muito dinheiro. E quem acompanha o Não Dei Aqui sabe que uma das principais fraquezas da produção de jogos desse escopo é justamente essa questão financeira. Ficar gastando dinheiro por anos, pagando salários altíssimos para profissionais muito qualificados, para depois você ter que dar sorte de no dia do lançamento ele vender uma quantidade de cópias suficiente para arcar e superar esse custo, muitas vezes milionário, ou no caso do GTA 6, parece que até bilionário, é muito arriscado. Daí faz muito sentido, quando você é uma empresa preocupada com seus lucros, você criar estratégias de monetização a longo prazo. No caso do GTA, isso começou relativamente bem. Você tinha jogos feitos reaproveitando o mapa dos jogos anteriores, mas contando outra história, como é o caso do Vice City Stories, por exemplo. E você tem também as expansões, como são as expansões do GTA 4, que são quase como jogos novos que se passam dentro do mesmo universo. E no GTA 5, bom, você tem o online, que começou como uma expansão e até uma continuação da história do jogo principal, por outro ponto de vista, mas terminou assim. Esse papel higiênico tá aqui porque eu tô com rinite, tá, gente? E por que que o jogo ficou assim? Ora, porque a Rockstar queria fazer mais dinheiro. E não dá pra fazer mais dinheiro sem criar novas missões, novos veículos, novas armas que sejam mais chamativas que as anteriores. E eles foram dobrando a aposta, fazendo heists cada vez mais mirabolantes, com equipamentos cada vez mais doidos, até que o negócio terminou do jeito que tá. E a coisa tá no nível que, com a descaracterização do jogo em prol da lucratividade. Ou seja, no final das contas, o GTA virou um jogo que faz iconoclastia pela iconoclastia, subversão pela subversão, putaria pela putaria, e tem no seu componente online uma máquina de gerar dinheiro infinita por meio de microtransações. E olha, esse modelo de monetização não é tão diferente do que fazem os jogos chineses, com seu conteúdo infinito e inesgotável, que tem por objetivo fazer o usuário gastar cada vez mais dinheiro. Agora, eu tô dizendo aqui que GTA nunca prestou, não presta e nunca vai prestar, e que na verdade a série, pra ser boa, tinha que fazer algo mais sério e sisudo, igual Red Dead Redemption, e tinha que abandonar o humor, e a sátira e a paródia? Olha, não. Mas a verdade é a seguinte, você não precisa fazer algo sério e sisudo, sem apelo visual, sem as pirotecnias, pra fazer uma coisa com significado, uma coisa que cultive dentro de quem assiste, algo que seja sadio, bom e que contribua para o seu crescimento. Você não precisa ser chato para ser bom. Olha, você quer uma prova disso? O cinema ocidental, especialmente quando começou a fazer filmes de super-herói, teve aquela vibe de começar a se levar a sério demais. Era o Man of Steel, todo depressivo, né? O Superman. Era uma série lá do Batman do Cavaleiro das Trevas. Com o tempo, a Marvel foi mudando um pouco o tom. E apesar de ter filmes que são mais pé no chão, entre mil aspas, do que os quadrinhos, eles faziam uma coisa bem humorada, divertida, cheia de espetáculo visual. O negócio é que a fórmula aqui do Ocidente se esgotou. E hoje em dia, a maior parte dos jovens, especialmente das crianças, costuma ser muitas vezes mais fã de anime do que dos super-heróis ocidentais, que são feitos para a idade deles. Tá aí a bilheteria do Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer, superando a bilheteria do Superman mais recente, que não me deixa mentir. E olha, Kimetsu no Yaiba tem muitas camadas de simbolismo, passa muitos valores tradicionais, e ensina a pessoa a ser virtuosa
sem ser chato. Na verdade, ele enquanto anime tem muitas daquelas coisas meio caricatas que são típicas dos animes e que muitas vezes afugentam muitos ocidentais. Tem as expressões faciais exageradas, tem um pouco de eti também, e tem uma grande pirotecnia visual, com aqueles efeitos que simbolizam as formas de luta dos personagens. E eu falei disso não à toa, não porque eu sou um otaku safado querendo fazer proselitismo de anime, mas porque isso é essencial para entender o apelo de Ananta. Olha, o Ananta é um jogo estilo GTA, que tem um mundo aberto, tem mecânicas copiadas do GTA e mecânicas, na verdade, copiadas de muitos outros jogos ocidentais. Inclusive as animações do web slinging aí são muito parecidas com as do Homem-Aranha, eu acho que isso aí vai dar problema. Enfim, sendo um jogo de mundo aberto, com vários minigames, e tendo um tom leve e divertido, e tendo até algum apelo visual, com personagens femininas que são bonitas e tem até um certo apelo erótico, ele não é pornográfico e subversivo, como o GTA muitas vezes é. Ele consegue ser leve, divertido e ter até algum apelo sensual sem vulgaridade. Não me leva a mal, ele não é um jogo modesto. Tem lá as personagens com roupa curta, apertada, não sei o que, proporção exagerada. Mas sem aquela explicitação presente no GTA. Sem aquela glamorização da putaria. E diferente do GTA, em que muitas vezes o que move os personagens é uma vontade de enriquecimento, de se livrar dos próprios problemas, de viver uma vida materialmente confortável, mesmo que por meio do crime, ou de escapar de algum problema vinda do envolvimento prévio com o crime. De um drama de gangster. Olha, no final das contas, e eu não tô dizendo que GTA é só isso, porque tem jogos que não são assim. No final das contas, o ethos desse Ananta é o completo oposto. É um jogo em que você joga com um capitão de uma equipe de forças especiais que está interessado em cultivar o grupo, de trabalhar por uma causa que é maior do que si, que é o próprio grupo e as pessoas que eles devem proteger pelo serviço que eles devem prestar. E a razão pela qual esse jogo é assim, olha, pode até ter uma questão cultural de como o povo chinês se enxerga o próximo, pode ter uma questão ligada às filosofias que germinaram lá, mas tem uma outra que é muito explícita e a qual a gente não pode desprezar, que são as leis de censura contra a poluição espiritual promovidas pelo Estado chinês, que proíbe putaria exagerada e elementos subversivos e pró-ocidentais em demasia de serem publicados dentro do seu território. Eu não tô aqui para fazer uma apologia, uma defesa da China, até porque se você acompanha o nosso canal sabe que a gente não é defensor do regime. Mas só para mostrar que, mesmo com restrições vistas por ocidentais liberais demais, como sendo excessivamente puritanas ou coisa desse tipo, é possível fazer algo leve e divertido que carrega, ou pelo menos tenta carregar bons valores, sem ser chato e sem também ser louco, que nem o GTA é. E se esse jogo conseguir fazer isso, como de fato ele está dizendo que faz, pelo menos nesse quesito, ele pode ser sim melhor que GTA para quem o consumir. Até porque o que você acha que é cultivado no interior de um povo que consome coisas como essas, como Kimetsu no Yaiba e esses animes que reforçam valores tradicionais? E o que você acha que é cultivado no interior de um povo que está consumindo, sei lá, funk que faz apologia ao tráfico e jogando GTA RP e fingindo ser criminoso o dia inteiro? Eu não tô dizendo que jogar GTA RP vai te transformar necessariamente num criminoso. Eu só tô querendo levantar aqui um questionamento por meio do contraste entre essas duas coisas. Como é que tá a juventude chinesa? Como é que eles se comportam? Como é que as forças armadas deles são comparadas com as do Ocidente? Cultivar valores marciais, o respeito à família e aos seus ancestrais, é melhor ou pior para as pessoas do que a putaria desenfreada e irrestrita promovida pela revolução sexual que tomou conta do Ocidente? Fica aqui o questionamento. Mas você que é um gamer muito espertinho pode estar olhando isso e pensando, tá bom, você até consigo enxergar esses seus argumentos, mas e a monetização? É jogo de gacha, eles vão querer arrancar o dinheiro da gente até arrancar o couro, no último. E bom, em primeiro lugar, de fato, gacha é uma porcaria. Tá cheio de jogo infinito por aí, que tem uma história que poderia até ser interessante, mas que não anda de jeito nenhum, porque o jogo é prolongado pra nunca acabar, ou pra demorar muito pra acabar, pro sujeito ficar preso ali gastando o dinheiro dele com caixinha pra ganhar personagem, e que no fundo se torna uma experiência meio orobórica, meio do mal, que deixa o sujeito preso ali, realizando dailies e tarefas sem sentido, sem ganhar muita coisa em troca. E, curiosamente, na China,
e acho que até no Japão, baixaram leis anti-gachas abusivos, para impedir que as empresas exagerassem a mão nesse tipo de coisa, como aqui no Ocidente tem também algumas leis contra loot box. E no caso do Ananta em específico, eles confirmaram que, apesar desse ser um jogo em mundo aberto gratuito, que provavelmente vai ter muitos dos vícios que os outros jogos live service têm, no final das contas, para liberar personagens, você não vai precisar gastar dinheiro. O gacha vai ser especialmente para customização, ou seja, para elementos cosméticos que você usa para mudar a aparência dos seus personagens. E olha, francamente, se você colocar isso lado a lado com o sistema de progressão extremamente lento do GTA Online, que é um jogo live service, em que muitas vezes você precisa gastar dinheiro para ter uma progressão satisfatoriamente rápida, eu começo a pensar que o Ananta, mesmo sendo um jogo live service, quando colocado ao lado de GTA, não é tão ruim assim. E olha, mesmo que o jogo seja bom, que esteja fazendo tudo que eles prometem que vai fazer, ainda tem um elefante na sala, que é, isso é um aumento do soft power chinês. É uma propaganda positiva de um regime que a gente sabe que é muito complicado e questionável, para dizer o mínimo. E é também uma abertura para vigilância, dado o fato de que softwares podem ser usados para espionar o que você faz no seu computador ou no seu dispositivo. E o Estado chinês é muito vigiador e espionador, assim como é o americano, convenhamos. E por meio de um jogo, ou por meio de jogos, eles podem aumentar a extensão da sua vigilância. Ora, e é por isso que convém que o Ocidente tenha jogos e produtos tão bons quanto esses e que o Brasil em específico os produza. E cara, o Brasil tá produzindo coisa legal. Tem o Skydust, que é um jogo que se passa inclusive em São Paulo, que é uma São Paulo cyberpunk em pixel art. Tem o Pedro of Brasil, que está sendo desenvolvido pelo pessoal da Quasares, contando a história de uma das figuras mais amadas da história brasileira, né? Inclusive com uma questão ali ligada ao abolicionismo, que é bem interessante. Tem o Flank Farm, de uns desenvolvedores, inclusive esse adesivo que tá aqui, eu ganhei na BGS, quando eu vi lá os caras apresentando o jogo deles, que é também um projeto muito promissor. Tem o Pocket Bravery, que é um jogo de luta muito legal, que eu também tive a oportunidade de experimentar em uma dessas BGS. O Horizon Chase, que é um jogo de corrida retrô, que ficou famoso no mundo inteiro, e que tem inclusive uma DLC ou expansão baseada na história do Ayrton Senna, que é bem maneira. Fora inúmeros outros projetos que eu não daria conta de citar aqui, e que foram feitos ou por empresas brasileiras, ou que tiveram em seu time desenvolvedores brasileiros. É curioso que alguns desses jogos só foram possibilitados por incentivos do governo, e talvez a gente devesse deixar de ter esse nojinho de subsídio estatal. Porque olha, se o Brasil se fortalecer por conta desse tipo de subsídio, se a sua cultura passar a ser mais respeitada no exterior por conta disso, a gente tem um crescimento, uma volta do crescimento do nosso soft power que pode ser muito importante para o país. Enfim, e um mercado com esse tipo de produto se torna mais próspero e melhora a qualidade de vida das pessoas que estão envolvidas nele, de maneira direta ou indireta. Para além de que, se a gente não for maluco igual o Sandhauser e ficar pela subversão e na loucura pela loucura, talvez isso cultive, culturalmente, no interior dos brasileiros, coisas muito saudáveis. Enfim, você quer se aprofundar nesses assuntos e ver mais vídeos com análises a respeito do mercado de videogames como esse aqui? Então clica nesse vídeo aqui que está aqui do meu lado, que é uma análise que a gente fez sobre o Split Fiction, que começou com pessoas reclamando e dando chilique porque o jogo poderia ou não ser lacrador e woke, e terminou de uma outra maneira, de uma maneira muito mais legal e muito mais interessante. Então assista esse vídeo se você gosta desse tipo de discussão e até a próxima.